Fala pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo, dá um recado importante. Você sabia que esse aqui é um outro canal da GTEC Informática? Exatamente, ele é voltado só para mostrar os reparos feitos nas unidades da GTEC Informática. Então por isso, confere sua inscrição aí, porque provavelmente você nem deve estar inscrito nesse canal, beleza? Agora segue o vídeo, valeu! Fala aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que o Magnânimo aí tá postando esse vídeo pra vocês no YouTube, então não sei que horas também que você tá assistindo. Pra quem não me conhece, eu sou o João Pedro, tá? Técnico aqui da unidade da GTEC de Barueri. E tô aqui mais uma vez pra tentar salvar mais um equipamento, mostrar um pouco do nosso dia a dia aí pra vocês. Fechou? Mas antes, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho pra receber as notificações, curtam o vídeo e comentem. Bom, vamos lá. Hoje aqui na bancada eu tô com esse Acer Nitro 5, tá? O cliente falou que ele passou por 2 assistências, tá? Falou que ele estava funcionando, o cliente tentou fazer uma limpeza no equipamento, após isso ele parou de dar vídeo, tá? E aí ele levou em 2 assistências, né? E não resolveram. Uma assistência ele até mostrou pra gente que o print da conversa que ele teve contra a assistência mostrou a região que acabou mexendo no notebook, mas que não resolveu, e aí fecharam e entregaram para o cliente. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue salvar. Tá? A gente está pegando muito equipamento que passou por assistência. Vamos torcer aí para a assistência não ter aumentado, aí, não ter agravado o defeito do notebook. Tá? Então, o sintoma dele é esse aqui. Vou ligar ele aqui na minha fonte assimétrica. Liguei, retroiluminação do teclado acendeu. Temos um consumo aqui na fonte assimétrica, só com um consumo extremamente baixo, tá? Porque a gente está falando de um Acer Nitro. Então, quando a gente testa ele na nossa fonte assimétrica, o consumo aí é maior que 2 amperes, tá? Ou seja, ele está travado em algum estágio aí, né? Nós temos a sequência de start do equipamento, temos aí todos os estágios, né? Onde ele, a hora que ele atinge o último estágio é onde ele vai apresentar vídeo e tá pronto para uso, tá? E só de bater o olho no consumo, né, a gente já percebe aqui que ele está travado em algum estágio, tá? Então tem alguma coisa aqui que provavelmente não esteja sendo alimentada, certo? Algum componente aí que está com falha na alimentação. Esse daqui é o sintoma dele, certo? Agora eu vou fazer a desmontagem e cruzar os dedos aí para ver se não terem, para ver se as outras assistências, né, não zoaram mais esse equipamento, fechou? Vou fazer a desmontagem dele e aí a gente volta pra gente começar a análise. Pessoal, fiz a desmontagem do equipamento, tá? Logo de cara já me deparei com isso aqui. Misturaram pasta térmica com termopad, tá? Pra quem não sabe, esses modelos de notebook gamer, eles utilizam um termopad pastoso, tá? E misturaram aí a pasta térmica com os termopads. Pode ter sido assistência, né? Uma das 2 assistências que ele passou. Como pode ser também, às vezes o próprio cliente, né, fez isso daí, a gente não vai saber. Aqui tem um termopad faltando, tá? Percebam aí. Mas, isso aqui é o de menos. Vamos para a placa. Aqui eu percebi o seguinte, né, como o cliente mostrou pra gente, já mexeram aqui no PWM responsável por gerar as tensões de alimentação do processador, tá? Trocaram de maneira correta, tá? A solda ficou bem feita aí. E mexeram aqui no CI da BIOS, tá? Então vamos fazer um teste aqui, onde eu vou ligar o notebook, tá? E já vou direto verificar se eu tenho tensão no processador. Por quê? Se eu tiver tensão no processador, o resto da placa é quase certeza que tá bom, porque o processador é o último estágio do notebook a ser liberado, tá? É a última tensão a ser liberado. Ele precisa que todos os circuitos estejam ok para que ele apareça, tá? Então, o primeiro teste que a gente faz é esse. Então, rapidinho aqui, ó. Eu vou ligar o notebook. Liguei o notebook, agora eu vou para tensão contínua aqui, ó. Vou verificar aqui.
E percebam que eu tenho tensão no VRM do processador. Essa última bobina eu não vou ter porque é a do vídeo integrado, tá? É normal, certo? Ou seja, eu tenho tensão no processador, tá? E mais um teste rápido que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, que ajuda bastante, é utilizar qualquer dispositivo USB, tá? Pode ser eu costumo utilizar um mouse aqui, pode ser um teclado também, não tem problema. Por quê? Porque a gente vai verificar se está tendo processamento no equipamento, tá? Eu vou ligar o notebook novamente e o LED tem que acender, tá? Se ele acende o LED, ou no caso o teclado acende aí o Numlock, né? É porque a gente está tendo processamento. Então a partir daí a gente já sabe onde a gente vai iniciar a análise, tá? Que circuito aí que a gente vai aferir, certo? Então vamos lá. Mais uma vez vou ligar o notebook aqui. Ó, liguei o notebook, tem um consumo de corrente lá em cima. Porém, nada de processamento, tá? Ou seja, o processador está sendo alimentado, mas não está trabalhando, por assim dizer. Vou desligar aqui porque eu estou sem nenhum dissipador. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou regravar a BIOS. Por quê? Porque já mexeram nesse CI. Já mexeram nesse CI, tá? Então, às vezes um arquivo, né, um firmware aí incorreto pode alterar aí o funcionamento da placa, tá? Não tem o porquê de eu mexer no PWM, sendo que eu estou tendo tensão aqui. Se eu tenho tensão aqui, é porque o PWM está ok, tá? Então, excluo essa parte. Se eu tenho tensão aqui também no vídeo, né, eu vou mexer na parte de vídeo, tá? Não, pode ser que eu tenha uma solda fria, alguma coisa do gênero, mas referente à tensão, à alimentação, tá tudo ok, certo? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou remover esse aí, vou fazer a regravação dele, né? Se necessário, eu vou fazer mais de uma vez, tá? Porque BIOS, dependendo do notebook, é um pouco chata mesmo, tá? Você tem que gravar aí 1, 2, 3, 4, 5 arquivos de BIOS aí, pra às vezes ter sucesso no reparo, beleza? Então, vou remover aqui, fazer a regravação e a gente vai testar para ver se vai mudar alguma coisa. Bom, pessoal, fiz a remoção aqui do CI da BIOS, tá? Ó, aqui. Tô com ele aqui na nossa programadora universal, tá? E acabei de regravar o firmware da BIOS. Eu dei uma comparada rápida, né? Para quem não sabe, é tudo o arquivo, né? É em hexadecimal. Tá, então eu gosto de comparar por cima, só para ter uma noção aí, se o cliente não colocou quem mexeu, né, a assistência que mexeu, não colocou uma BIOS nada a ver, tá? E a BIOS aí bate com a que eu gravei, certo? Então tem chance aí da BIOS tá ok. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou efetuar a solda do CI da BIOS, tá? E vamos ver se ele vai mudar o sintoma. Como eu falei, eu não descarto a hipótese de ser alguma falha causada por solda fria. Por quê? Às vezes na desmontagem, né, a placa, né, se a pessoa não tiver o cuidado, né, a placa vai sofrer uma pequena torção, tá? Não só notebook, já peguei muito videogame assim, onde a pessoa vai desmontar, a placa acaba sofrendo uma torção, e nessa torção o processador acaba tendo, né, alguns dos seus pads aí rompidos, né, alguns dos seus pads ou rompidos, ou a solda, né, acaba causando uma solda fria, né? Ele perde a comunicação e aí o equipamento aí vai apresentar defeito, tá? Então é uma hipótese também. Desmontagem incorreta causa torção na placa, consequentemente falha, beleza? Então vou soldar novamente aqui o CI e vou testar para ver se vai mudar alguma coisa. Se não mudar, volto para análise, que é provável que eu tenha que fazer o rebaling no processador. Bom, pessoal, continua com o mesmo sintoma, tá? A placa tá ligada aqui, eu coloquei o dissipador aqui para ela não desligar por causa do superaquecimento, tá? Pode ver que os fãs aqui estão rodando, tá? A gente pode ver aqui também um consumo de 1 ampere, certo? Só que, mesmo sintoma, ó, não tem processamento, o modo ele acende, tá? Só que aqui embaixo, ó, não acende, certo? Então não tô tendo processamento,
Até troquei a memória aqui, mas aqui é do cliente, coloquei uma nota de teste aqui para ver se ia influenciar alguma coisa. Também não. Verifiquei aqui com a câmera térmica. Percebam o seguinte, por mais que apareça um superaquecimento aqui no PCH, a gente pode ver aqui que está trabalhando a 57 graus, 58, tá? E é a temperatura normal que ele trabalha, tá? E olhando o resto da placa, ó, não tenho nada superaquecendo. Aqui, ó, o processador, como ele está sendo alimentado, o circuito dele, então é lógico que está aquecendo, tá? Então aqui, o que acontece? Eu tenho todas as tensões, tá? Gravei BIOS, não resolveu, certo? E a nossa, vamos falar assim, o próximo passo aqui no caso é fazer o rebaling, tá? O rebaling é sempre a última opção, tá? Se eu analisei a placa, tenho todas as tensões, já testei memória, regravei BIOS, tá? Então tudo indica aí que a gente pode ter uma possível solda fria aí no processador, ou no processador de dados ou no gráfico. É provável que seja no gráfico ou no de dados, né? Até porque a gente não tem processamento, tá? Senão, esses notebooks aqui eles têm, né, a maioria dos notebooks gamer eles chegam a ter uma GPU integrada ao processador, tá? Não lembro isso daqui de cabeça, tá? Até porque eu não peguei o modelo do processador, mas geralmente tem. Então ele daria vídeo, só que não reconheceria a GPU dedicada. Provavelmente apareceria um erro 43, tá? Ou até mesmo tela azul, mas ele daria vídeo, certo? E como o cliente falou que foi após a desmontagem para a limpeza, tá? Então tem chance aí da placa ter sofrido uma pequena torção, né? Que foi o suficiente para causar um BGA crack no processador. Então agora o próximo passo é efetuar o rebaling no processador. Se não resolver, tente na GPU. Se não resolver, aí não tem mais o que a gente fazer, porque é muito provável que a falha esteja no próprio processador do cliente, beleza? Vou preparar a placa aqui, já vou sacar esse processador pra gente ver como que tá a solda aí. Bom pessoal, fiz a remoção do processador, tá? Não vou mostrar pra vocês como que tava, porque eu particularmente não vi nenhuma solda fria, assim, que a olho nu, né, eu conseguisse identificar certinho, tá? O que eu estranhei só que a parte onde o chip é soldado, né, onde a CPU é soldada, tava esbranquiçado, tá? Não sei se é comum, tá? Eu particularmente nunca tinha visto isso. Já vi, na verdade, mas geralmente equipamento que já foi mexido, tá? Não sei se é normal. Aqui já tá limpo, tá? Os pads já estão limpos, o processador aqui também já tá limpo, com as novas esferas já instaladas, tá? Então ele já tá pronto aí para voltar para a placa, tá? Então, tudo limpo, né? As novas esferas já ok. Eu vou partir para solda aí, vamos soldar novamente o processador na PCB e ver se vai alterar o sintoma. Pessoal, continuando aqui, tá? Fiz o rebaling do processador, tá? Só que não resolveu. O notebook tá com o mesmo sintoma, tá? Eu tô com ele ligado aqui, ó. São acionados, né? Continuo tendo o mesmo consumo de corrente, né? No máximo 1 ampere. É um consumo extremamente baixo para esse tipo de notebook. E agora a gente vai fazer uma análise um pouquinho mais detalhada, tá? Agora eu tive que utilizar o osciloscópio. Por quê? Se eu verificar aqui os pinos 2 e 6 da BIOS, ó, eu não tenho nada, tá? São pinos onde eu deveria ter um pacote de dados, tá? Eu não tenho nada, sendo que eu já regravei o 6 da BIOS, tá? Ó, pino 2, pino 6, ó, nada. Então tem chance, tá? Não vou falar que é 100% de certeza, mas tem chance da falha estar no PCH, tá? Mas também tem chance da falha estar no processador, certo? Se tiver no processador, não tem o que a gente fazer, porque é um componente extremamente caro, tá? É um componente que a gente só acha fora do Brasil, tá? E as chances de importar o componente e ele vir com defeito são altíssimas. Por isso que nesses casos assim, a gente só consegue salvar o notebook se a gente tiver um processador de sucata, tá? Porque importar, do meu ponto de vista, não compensa, pelo fato
de ser caro e pelo fato, né, de ter o risco aí de vir com defeito, infelizmente. Então, a solução aí melhor, mais confiável, por assim dizer, seria comprar uma placa, né? É uma loucura, né? Comprar uma placa que utiliza o mesmo processador para migrar o processador de uma placa para outra, tá? Esse aqui é um i5, tá? De nona geração, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu preparei aqui um PCH, vou pegar aqui, fica mais fácil, tá? Eu tenho um PCH aqui, certo? Esse PCH aqui, né? O que a gente geralmente faz aqui, eu e o João Vitor aqui no laboratório? Quando a gente pega um equipamento que a gente desconfia que o defeito está no PCH, a gente importa um novo PCH e efetua a troca. Se não alterar em nada o sintoma do equipamento, a gente pega esse PCH antigo e guarda, tá? Porque se não alterou o sintoma, tem chance do PCH tá bom. Então não tem o porquê eu descartar o componente, sendo que eu posso testar ele em outro equipamento, tá? Às vezes dá certo, às vezes não, tá? Mas a gente tem que reaproveitar o máximo de componente possível aí, certo? Então, já preparei isso daqui, já está com as novas esferas, já está limpo, tá? Então eu vou efetuar a troca para ver se o sintoma vai mudar. Se não mudar o sintoma, tá? Aí infelizmente não tem mais o que eu faça, tá? Aí provavelmente realmente o processador do cliente foi que está com problema, está com defeito, certo? Mas vale a tentativa, beleza? Então agora eu vou preparar a placa. Vou sacar esse PCH, tá? E aí a gente volta para ver como que tá o estado dessa solda aqui. Bom, pessoal, perdi a luta aqui, não deu certo, tá? Troquei o PCH mais de uma vez, tá? Tô até aqui, ó, um PCH, esse daqui é o que tava na placa do cliente, né? Esse daqui foi o primeiro que eu coloquei e tô com o segundo aqui, já instalado. E o sintoma continuou o mesmo, tá? O notebook liga, tenho todas as tensões, só que não tenho pacote de dados, né? Que eu verifico aí com o osciloscópio nos pinos 2 e 6 da BIOS, tá? Não tenho processamento, certo? E se vocês olharem aqui a fonte assimétrica, vocês percebem que o consumo aumentou bastante, né? A gente tinha menos de 2 A, agora a gente tem 2,81. Por quê? Porque a bateria estava desconectada da placa, tá? Então é óbvio que o consumo vai aumentar porque a bateria está sendo carregada nesse exato momento, tá? Esse notebook aqui geralmente ele trabalha aí com no mínimo um consumo de corrente de 6 amperes mais ou menos, tá? Tem notebook que chega a 11 amperes. Então o consumo aumentou porque eu conectei a bateria de volta à placa, tá? Mas o mesmo sintoma, tá? Do mesmo jeito que chegou pra gente, vai ser devolvido para o cliente, tá? Então é provável que o defeito esteja no processador, tá? Como eu falei, o PCH troquei 2 vezes porque eu tinha aqui, né? E o sintoma se manteve o mesmo. Se eu tivesse uma sucata que eu desconfiasse que o processador estava em boas condições e o processador seria o mesmo, eu com certeza trocaria para teste, tá? Só que é muito difícil conseguir uma sucata com esse processador. É um processador novo, né? Relativamente novo. A gente está na 13ª geração, ele é de 9ª geração, então é muito difícil a gente ter uma sucata aí desse tipo, certo? Então, fazer o que? Fiz o que estava ao meu alcance, tá? Infelizmente não deu certo. E agora é partir para o outro e devolver isso daqui para o cliente. Beleza, pessoal? Nem sempre aí sai do jeito que a gente espera, mas, né, como a gente não tem disponibilidade fácil aí de peça, acaba complicando um pouco nossas tentativas de reparo, tá? Então a gente se vira aí com o que a gente tem, tá? Sucata que vale ouro, beleza? Vamos ver, né? Quem sabe futuramente não aparecem umas sucatas aí pra gente conseguir reaproveitar o processador, fechou? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Ao cliente, muito obrigado pela confiança, tá? Da próxima vez, pensa na gente aí em primeiro caso, tá? Para aumentar, né, a chance aí do reparo dar certo, né? Porque vocês sabem que equipamento que nunca foi mexido dá problema, a chance de dar certo com a gente aqui, né? Aumenta na verdade a chance de dar certo, tá? A gente não fala mal de outras assistências, tá? Tem comentário aí do pessoal falando, não, mas a GTEC se acha melhor. Não é assim, pessoal. Existem muitas assistências boas também, tá? Existem muitas. E existem muitas ruins, tá? É óbvio que se o cliente leva uma assistência boa,
não vai vir pra gente aqui, porque geralmente às vezes a assistência boa resolve o problema do cliente, entendeu? Então não tem nexo, certo? Às vezes o cliente quer uma segunda opinião também, certo? Mas faz parte, tá? A placa do cliente está intacta, as duas assistências que mexeram no notebook do cliente, tá? Não danificaram a placa, o que é muito importante, tá? Não danificaram, tá? Isso também ajuda aí a ter sucesso no reparo, certo? Mas a gente sempre dá preferência pro cliente aí que envia pra gente em primeiro lugar, fechou?